Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje a gente vai falar de uma coisa que todo gamer já viveu: comprar um jogo no lançamento e pensar que arrependimento, mas e quando esse mesmo jogo anos depois vira uma obra-prima, um clássico absoluto? Prepara a pipoca, porque hoje a gente vai relembrar os jogos que nasceram bugados, feios ou mal feitos, mas deram a volta por cima e conquistaram o coração dos gamers. Quantas vezes a gente viu um jogo ser massacrado no lançamento, nota baixa, críticas pesadas, memes, e depois, anos mais tarde, tá lá o mesmo jogo sendo idolatrado como se sempre tivesse sido perfeito. Hoje a gente vai ver como alguns estúdios conseguiram consertar seus erros, ouvir a comunidade e transformar fracassos em sucessos. E claro, tem muito jogo aqui que só precisou de tempo ou de uma edição definitiva. No Man's Sky, de promessa vazinha a universo vivo, em 2016 a expectativa era absurda, um universo infinito, exploração espacial, combates, comércio, e aí o jogo lançou. Cadê o multiplayer? Cadê a variedade? Tudo parecia repetitivo, mas a Hello Games não desistiu. Mesmo sendo detonada, a equipe trabalhou por anos em silêncio. Vieram atualizações como Next, Beyond, Origins, Frontiers, e hoje No Man's Sky é referência de ressurreição. Tem base building, VR, multiplayer completo, e tem uma comunidade fiel. Final Fantasy XIV, o MMO que foi resetado. Em 2010 a Square Enix lançou Final Fantasy XIV e foi um desastre. Interface horrível, bugs, lag, sistema quebrado, mas em vez de abandonar o barco, a empresa fez o impensável. Destruiu o jogo e lançou uma nova versão do zero. Nasceu Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Novo motor gráfico, história redesenhada, jogabilidade fluida. Hoje é um dos MMOs mais respeitados do mundo, com milhões de jogadores e expansões elogiadas como Heavensward e a do Wild Walker. The Witcher 3, bugado, mas brilhante. Sim, The Witcher 3 foi aclamado, mas no lançamento, cheio de bugs, travamentos e IA maluca. No PS4 era comum ver o Geralt montando no ar ou lutando contra inimigos invisíveis. A CD Projekt Red lançou dezenas de atualizações. Aos poucos, o jogo virou o que conhecemos hoje, uma obra-prima. E o conteúdo adicional, Blood and Wine e Hearts of Stone, são praticamente jogos novos, sem falar que a comunidade abraçou o universo de vez com a série da Netflix. Rainbow Six Siege, começo tóxico, hoje esportes de respeito. Quando Siege saiu em 2015, o conteúdo era raso, poucos mapas, matchmaking confuso e comunidade tóxica, mas a Ubisoft foi paciente, foram atualizações constantes, operadores novos, mapas reformulados, sistemas de penalidade e recompensas. Hoje Siege é uma referência de FPS tático e base de um dos cenários competitivos mais ativos. Quem diria, né? Assassin's Creed Unity, a redenção da revolução. Unity foi massacrado pelos bugs hilários, rostos sem pele, personagens flutuando, performance sofrível, mas por trás disso existia um jogo visualmente impressionante e com ótima ambientação da Revolução Francesa. A Ubisoft consertou tudo com atualizações e ainda deu o jogo de graça depois do incêndio de Notre Dame. Com o tempo, as pessoas voltaram, redescobriram o jogo e perceberam que ele era melhor do que parecia. Cyberpunk 2077, a queda e o renascimento. Poucos lançamentos foram tão esperados e tão caóticos. Cyberpunk saiu em 2020 e foi praticamente injogável nos consoles da geração passada, mas a CD Projekt Red não largou o osso. Atualizações, correções, balanceamento, DLCs. E quando chegou Phantom Liberty, o jogo virou outro. Hoje Cyberpunk tem até anime e muitos jogadores voltaram para Night City com prazer.
Destiny, o jogo que virou religião gamer. Destiny foi lançado em 2014 com muito hype e pouco conteúdo, a campanha era rasa, o loot era estranho e os jogadores reclamavam da repetição, mas a Band ouviu. Com The Taken King e Forsaken, o jogo evoluiu. Hoje, Destiny é quase um estilo de vida, milhões de jogadores ativos, eventos sazonais, lore profundo e uma base fiel que defende o jogo com unhas e dentes. A importância do pós-lançamento. O que todos esses jogos têm em comum? Eles mostram que um lançamento ruim não precisa ser uma sentença de morte. Com humildade, escuta da comunidade e trabalho duro dá para reverter a maré. E claro, mostra também que vale a pena dar uma segunda chance para certos títulos. Nem todo jogo mal lançado está perdido para sempre. E aí, curtiu lembrar desses jogos que renasceram das cinzas? Qual jogo você achou que estava morto, mas virou seu favorito depois? Comenta aqui embaixo a palavra clássicos para mostrar que assistiu até o final, deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Game Replay News. Valeu por assistir até o fim e até o próximo vídeo.